Antes de qualquer conquista visível, existe uma força que precisa nascer em silêncio. Ela não aparece nas redes, não pede permissão, não se anuncia para o mundo. Poucos falam sobre ela, mas todos sentem quando alguém a possui. É o tipo de poder que não faz barulho, mas reorganiza tudo ao redor. Ele não se explica, não tenta convencer ninguém. Ainda assim, quando alguém o desenvolve, algo muda. As pessoas percebem, as situações se ajustam, os conflitos perdem força. Não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque algo dentro dessa pessoa deixou de ser instável. A maioria passa a vida tentando controlar o ambiente, vencer discussões, provar valor, corrigir os outros. Poucos percebem que o verdadeiro domínio começa quando você governa o próprio caos interno. É por isso que quem domina a si mesmo raramente precisa levantar a voz para ser respeitado. Talvez você já tenha notado isso sem conseguir explicar. Aquela pessoa que entra em um ambiente pesado e não se contamina, que ouve provocações e não reage, que enfrenta pressão sem perder o eixo. Não é frieza, nem indiferença, é treino mental, é estrutura interna. Décadas atrás, Norman Vincent Peale já alertava que o maior erro do ser humano é acreditar que força vem da reação imediata, quando, na verdade, ela nasce da capacidade de escolher conscientemente como pensar antes de agir. Para ele, pensamentos não são detalhes passageiros, são comandos silenciosos que moldam comportamento, postura e destino. O problema é que ninguém nos ensina isso. Somos condicionados desde cedo a responder rápido, a provar que estamos certos, a defender o ego como se ele fosse nossa identidade. Cada reação impulsiva cobra um preço invisível: energia desperdiçada, clareza perdida, autoridade diluída. Quanto mais você reage a tudo, menos controle tem sobre qualquer coisa. A mente se fragmenta, salta de estímulo em estímulo, vive em estado de alerta constante. Peale dizia que uma mente assim não é forte, é cansada. E uma mente cansada toma decisões ruins, mesmo quando tem boas intenções. Existe um ponto de virada silencioso na vida de qualquer pessoa. Ele não vem com aplausos, nem com grandes anúncios. Ele surge quando você percebe que não precisa responder a tudo, que não precisa corrigir todo mundo, que não precisa se justificar o tempo inteiro. Esse momento assusta, porque parece fraqueza, mas é exatamente o oposto. É o início da verdadeira força. Quando você deixa de reagir automaticamente, cria espaço interno, e nesse espaço nasce a escolha. É ali que a disciplina começa, é ali que o respeito se constrói. Norman Vincent Peale insistia que disciplina mental não é rigidez, é direção. Não é suprimir emoções, é organizá-las. Pessoas fortes sentem raiva, medo e frustração, mas não permitem que essas emoções assumam o controle da mente. Elas observam, processam e escolhem. E quando você muda por dentro, o mundo responde de forma diferente. O tom de voz muda, o olhar muda, a postura muda. Curiosamente, o mundo responde diferente quando você muda o centro a partir do qual age. Talvez hoje você esteja cercado de barulho, opiniões demais, pressões demais, expectativas demais. E quanto mais barulho existe fora, maior é a tentação de reagir no mesmo nível. Mas é exatamente aí que a maioria se perde. Quem reage no calor do momento entrega o controle. Quem sustenta o silêncio interno, mesmo quando tudo provoca, assume uma vantagem invisível. Peale chamava isso de fé prática. Não uma fé abstrata, mas a confiança treinada de que você não precisa se desorganizar por dentro para lidar com o que acontece fora. Há algo profundamente desconcertante para o mundo quando alguém permanece calmo sob pressão. Isso quebra padrões, desarma conflitos, revela inseguranças alheias. Não porque você esteja tentando vencer alguém, mas porque não está jogando o mesmo jogo emocional. E esse é o ponto que poucos entendem. O respeito verdadeiro não é exigido, ele emerge.
Ele nasce quando sua presença comunica estabilidade, não ansiedade. Quando suas palavras têm peso, porque não são desperdiçadas. Quando suas ações são deliberadas, não impulsivas. O treino começa nos detalhes invisíveis, no pensamento que você escolhe alimentar quando algo não sai como esperado, na narrativa interna que você repete ao acordar. Pio reforçava que a mente acredita no que você repete com constância e emoção suficiente. Se você se treina diariamente para esperar o pior, reagir ao medo e antecipar conflitos, isso se torna seu padrão. Mas quando você substitui essas imagens mentais por pensamentos de firmeza, clareza e propósito, algo se reorganiza por dentro, e o externo acompanha. Existe um momento em que tudo fica desconfortável, porque você muda, mas o mundo ainda espera a versão antiga. As pessoas estranham, algumas provocam mais, outras testam limites. Isso não é erro, é avanço. Pio já dizia que toda transformação interna real passa por um período de resistência externa. Se você sustentar a nova postura sem ceder ao impulso antigo, a resistência enfraquece, sempre enfraquece. E então vem o clímax silencioso. O dia em que você percebe que não precisa mais provar nada, que sua segurança não depende da aprovação imediata, que o respeito chega sem esforço porque você deixou de implorar emocionalmente por ele. Esse é o ponto que muitos nunca alcançam, porque desistiram no meio do desconforto. Mas quem chega entende algo definitivo. Dominar a si mesmo é uma vantagem que ninguém pode tirar. Norman Vincent Peale costumava dizer que a paz interior não é ausência de problemas, é presença de controle interno. Quando você governa seus pensamentos, governa suas respostas. Quando governa suas respostas, governa suas ações. E quando governa suas ações, sua vida assume uma direção mais firme, mais clara e mais respeitável. Não há espetáculo nisso, não há aplausos imediatos, há consistência. E consistência cria autoridade. Isso é prosperidade silenciosa. Crescer sem barulho, evoluir sem se explicar, construir por dentro enquanto o mundo ainda não entende. Se essa mensagem fez sentido para você, não ignore esse reconhecimento interno. Comente abaixo qual parte mais te tocou. Escrever isso é um primeiro compromisso com essa mudança. Se inscreva no canal para continuar fortalecendo essa estrutura mental. Deixe seu like para que essa mensagem alcance outras pessoas que também estão cansadas do caos e prontas para construir algo sólido. O verdadeiro poder começa dentro, e quem entende isso nunca mais anda perdido.